Antes de eu sair chegar para eu montar o Paradise City, comer primeiro, já agendando aqui o retorno deles. Aniversários, a gente faz, eu faço aniversário dia 14, ela faz dia 23, filho dela passou ali, já mandaram vários beijos pra mim, vão voltar por causa de mim, inclusive. E, deixa eu ia falar, eu quero, em base de cálculo, até que ponto variável interveniente, involuntária parasimpática, de jogar na internet, né? O que é esta, em algum momento de transe ou de justificativa indireta perante a transcendentalidade cega, quando aquele tempo, ei, viado, puta, ou nem isso, alô, alô, será, alô, ih, será que é o diabo, será que é o demônio, e se não for, olha a imagem dele, que bonitinho também não é, se for paraíso, não vai ser o paraíso, se for Jesus, não é Jesus, nem é Maria, nem José, nem é pá, 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 pá. Bonitinho, e deve ser montagem, sempre é, graças a Deus, né, aí, em que momento chega, e não chega em judeu, né, câmbio, juros, jurados, que momento? Olha, abri lá. O que vocês estão aprontando? Que isso? Para! Pra mim! Não, hein, vou. Ó! Meu Deus do céu, pra mim! Aqui. Oh, meu Deus, pra mim, brigar. Aqui, e pra vocês, eu pedi alguma coisa pra vocês. Não vai pedir coisa aqui. A gente tem coisa pra pôr aqui. Pensa numa pessoa que comeu hoje, que eu vou entrar na segunda. Eu devo ter Vai mais subido. tarde, tem a noite toda aí. Obrigada demais. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Ah, aqui. Que delícia. Olha. Uau. Nossa, que queijo, que creme, que... Ó, preparou o lanchinho árabe. Olha que delícia. Ou seja, né? Entre preto a branco, nós temos relações assim entre muçulmanismo, né? O que é um monoteísmo de vários lugares? A cristandade de vários lugares é aquilo que, quando a distância coloca em pauta, onde capitalismo e comunismo não fecha. E entre pauta, qualquer situação etiquetada de não nazismo, de quando o nazismo, Primeira e Segunda Guerra, todas as coisas já faladas não estão resolvendo. Nem ciência, nem desciências, e a gente precisa de entender quantas pessoas por cabeça, porque o Estado, quando ele se torna grande montante de trabalho, que vira, olha como que se torna, aí fica muito fácil ser caridoso. Porque em algum momento você ganha méritos privados quando você aterriza e ainda fica com o rabo em algum lugar, e o que é sair achar que você volta achando o lugar, né? Em que momento você tem que justificar em poder de Estado a verdade da fé quando vocês... Alguém tem que ser bem fudido e estar aterrizado sobre condições sustentáveis, que ganham imperativos privados ou originais, que tem que ter alguma delimitação de aceitação para serem tocados, para serem bem fudidos. Então, algumas questões tais enquanto... Quando era cristandade e não cristandade, quando entra minha avó, eu conheci minha bisavó sozinha, eu não tive tempo de avaliar o relacionamento da minha bisavó Eurides, de fato, como que ela era tratada, como que ela se sentia perante relações sociais tais. Nem minha avó, enquanto morou na casa do meu avô, né? E acho que não foi ruim, não, mas relações em que um momento um otário, um virgem, um empregado ainda é um empregado, na casa dos outros sempre significa que alguma coisa também faltou na sua casa. Então, e quando você se depara com gravidades de igreja, e que entra a modernidade, que se cresceu inclusive em academia, pedofilia, escândalos, igreja oculta, cumulativismo. Que momento é conveniente, vira inconveniente, desconveniente, não ter que impor religiosidade, nem impor casamento como compra e venda, o que viraram requintes de crueldade perante a falsa liberdade ou a liberdade de quem tem, porque quem quer destituir não tem, quer roubar, não sabe comprar, questões. Tem diferença, né? Então, onde a gente errou no ir e vir de achar que é possível que cristão e judeu é parente, ou que judeu, o que é o judeu, o que é o muçulmano, o que é o ateu, sobrado ateu, a quem identifique dizer que algum sentido é etiquetado não cabe.
não arreganha suficiente, sobram eles com parede de cu variada, quem justifique abrir e fechar portas e entender as entranhas, né? Então, num dado momento, a gente tem algumas questões minuciosas, né? E ainda fica aquela questão. A quem foi conveniente dizer, temos uma devoção infinita sobre a Santíssima Trindade e Virgem Maria, e ao mesmo tempo aquela foragida entre a puta Maria Mãe, a Maria Madalena, que na verdade é chamar a puta Maria Mãe de puta. Porque o que sobraria? Jesus e tantos descabidos e traidores e criminosos ou em tempos nem acreditados ou parcialmente acreditados e que ainda eram infiéis ou pecadores, que vira esse estigma de pecador, que se arrasta no pecado capital, blá, blá, blá. Quando a folha não fecha, como se tornar papa, padre, os praticantes não praticantes da batina, porque operariaram, teoria bonita e tem tudo, né? Tem que lugar que a liberdade é a temperatura. A liberdade mesmo atende dentro da temperatura, onde a festa e a etiqueta dos pedintes, dos ladrões, justificam se tornar melhor ali. Olha como lá todos são cristãos. Olha, mas aí em função disso, mais um motivo para outro ser ateu, ser ditador, ser muçulmano, ser judeu. Aí tá vendo como quero acreditar na volta de Jesus. Então temos algumas questões enquanto mulheres. Quando mulheres é volta assim, em que momento? Ida e volta de Jesus, sem Maria, sem Trindade, ou questões blá, 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 da Santíssima Trindade inclusive. E quando questões descabidas, aparentemente, cristão não é participativo com a falcatrua do judeu, judeu não é, né, entre Terra Santa, Vaticano, paradoxo dos aforados, da independência dependente, do escravismo, da lavagem de dinheiro, do racismo, que quando me interessa muito, entre arianismo, anti-arianismo, nazismo, antinazismo, cristianismo, anticristianismo, em teoria de pró-Deus, quando Jesus e Santíssima Trindade deusa, né? Como mesmo reversas de Deus e todas essas questões que o corpo e a materialidade têm que subsistenciar, como que acata a elementaridade em que momento ela é assimétrica, em que é sustentável. Então, questões graves quando aparentemente esses não tiveram uma foto, ou de forma direta, o que você permite foto, e se deparar com situações graves de moléstia, de nudez desacatada, né? Aquele médico era um cristão, eu não perguntei, mas em algum momento não era isso e aquilo. E quando em algum contexto, aquelas fotos lindíssimas que eu queria vender, o que é vender fotos quando você não é mais? Ou quando vira um modelo padrão de que era fitness, feminina, também tinha tristeza, também tinha orgulho. Num dado momento, a quem que você tem que comer da tropa inteira? Se quer casar com árabe, a quem justifica o preto não árabe? Até que ponto a coisa se revela, mal revela e bem revela? E sobre nudez e a quem vestido e pelado? Aí você tem que prestar conta lá onde está a pedra na Arábia Saudita. Então o viado entra e bater de frente com vários viados acreditando que ele seria um viado menor ou ele não seria tão viado assim. E não necessariamente por isso, isso abre um leque de situações. E entre situações de ameaça que já se faziam situações, eu mandei todas as minhas fotos para o Mohammed bin Salmão. Eu não conheço ele pelado ainda. Tem nada com ele, nem a mulher dele, nem as putas dele. Eu andei olhando uma situação lá, que momento a mulher, sei lá, uma estrutura de um quarto, como se sentasse no colo. Em algumas situações, quando implica um viadinho misturado entre pretinho e aqui branquinho, não servem a judeus, não servem a cristãos, não acatam Deus em fundamentalismo de Santíssima Trindade, nem fundamentalismo que se considere Al-Qaeda, terrorismo de alta grandeza, quando em algum momento Al-Qaeda ganhou méritos. Até que momento você vigiar e ter uma quantidade de bomba, fechar portas e entrar portas, a quem justifique toda a treta do 11 de setembro, isso também foi um joguete americano. Olha como eles tinham relação com a Al-Qaeda. Aí para não serem comunistas, eles não estão entre comunistas. E quando eles são comunistas, capitalistas e monoteístas, nós temos questões. Quando num dado momento você manda para um cara e já estava batendo de frente com ele, ainda sabendo que ele mata. Em algum momento você tem que matar. A teoria fez isso com o jornalista e a arrecadação dele é totalmente incongruente entre judeus, cristãos. E uma coisa que eles têm em comum entre a poligamia, a prostituição, a terceirização, a mercadorização é a ambição e a devoção deles serem reis sauditas.
Então, nós temos questões entre Oriente Médio, muçulmanismo, questões etc. que estão em pauta e que não resolvem problemas internos tão graves quanto o Vaticano e por vezes menores, né? Ganharam méritos até a quem justifique bem matar na Inquisição, se matava Papa, mas a ambição de ser Papa, e também não significava que estavam matando, defendendo esse e aquele, lavagem de dinheiro como condições, etc., de dizer que em algum momento, né, quem justifica a palmatória, nem a palmatória, e toda a questão quando no datado momento, lá. Revelar e não revelar. Mistério ou não mistério, caso fosse a sua casa, e se você estivesse sem operariado e trabalho, entre em que momento tem que ajudar o nu e o vestido, descentralizar, recentralizar e questões N sobre toda a tragicidade que está e que impera entender que eu perdi as minhas fotos e assim deveria sentir. Eu não joguei em nuvem nenhuma, que é que jogar na nuvem, jogar na órbita, aterrizar, como que as coisas mosaicam imagem, como que a imagem é de fato vendida e televisionada. Compramos coisas que não sabemos. Quem é que explica? Teoria de que bota esse entre corruptos, bota esse dono da Coca-Cola naquele jatinho, o outro naquele jatinho, um já não comeu bundinha do outro, não entende, num terceiro jatinho, estão indo para onde? São de uma mesma empresa? Como que vira esse tipo de coisa e acha que isso tem competência, né? O que é o quadrado e desquadrado da CIA, da KGB, dos segredos das quatro paredes, do Vaticano, do antivaticano, de independência e não independência, entre fachada e política e religião não se mistura com descabimento das regras e das ambições de duráveis são muito porcosos e uns se tornam muito ricos. É totalmente inconveniente com caridade, ainda que tenham petróleo e fingidos não acionistas de comunismo, de capitalismo, de bombas nucleares. Então, o que é? A lixoteca. E que momento é raro, venderam demais. Tradições precisaram de petróleo, mas em que momento o monoteísmo real já convida a ter que morrer no mesmo lugar, terem descentralizado situações? Quem ficou na mão de quem? Como a quem justifique entre árabes e todo o joguete de judeus terceirizados e as conveniências, quando muito tem, a quem justifique tanta massa de manobra adestrar, né? Paradigma como o paradoxo dos dubaianos, né? Coisas que só o Dubai tem, que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, que estão no Oriente, no Ocidente, na África. A gente depara com algumas situações de, inclusive, quando o árabe fala que não é preto, que a gente pensa que num dado momento só estão no Oriente Médio e que não é um problema que pretos não são árabes e árabes não são pretos, de fato. E o que virou limite do branco e do preto? E quando isso implica se entendendo a gravidade de determinados grupos no Oriente Médio, quando outras situações, a gente pensa como que é o castigo da África, ainda quando preto e árabe ainda estão juntos numa África. E quando o lugar não quer em branco e o Oriente... E na lógica estão todos reunidos que o Ocidente tem que pagar. O Ocidente faz parte da Terra Santa, que é um paradigma como o paradoxo do Reich mesmo, eu estou aqui. Então a gente vai ter que entender até onde a gente tem que ir na casa e no cu de reis e até que ponto eles matam mesmo, né? A Santíssima Trindade aos pedaços ou em totalidade, condições que reconfiguram a imagem e que ao longo do tempo a imagem é assim, ela acontece independente de qual filha da puta armazenar. E quem justifica se sobrar pedaço para poder reagir, apontar que é repetição, que é singularidade, coisas que mesmo eu tenho que fazer. Elas são, claro, evidenciadas para mim, por mim. Eu não posso estar com qualquer pau de galinheiro e correr risco entre filhos da puta. Então, quando um macaco, aparentemente na África miserável, árabes miseráveis, que é? Como que mulheres transferem, os pais transferem, pela lógica são excelentemente criados, né? Vivem como playboys, como nunca, né? A quem é conveniente ter tantos filhos, achar que porque procuram coisas boas. E muitas pessoas parecem não trabalhar tanto, serem bem seletas, até em genética de foda. Forma de terceirizar, até que ponto estuprar e gerar outros filhos que vão ficando valiosíssimos, aparentemente não submetidos a trabalho escravo, né? São ambiciosos por pessoas de olhos claros, contraste, dinheiro, bens, que eles querem, acima de tudo, serem reis sauditas e eles não abrem mão de terem as maiores crueldades da regra. Eles têm isso no sangue, independente de idioma, com requintes de crueldade horrorosa que implica você questionar o que eles alarmam de segurança e quantas mais bombas nucleares, porque eles são velozes perante prostituição, transferências de bens, promessas para utilizarem benefícios que eles não querem não dar a ninguém. Sabemos que rede social você está mostrando isso e daí. Pior ainda, mostrar e não mostrar, e criar, hoje você tem, hoje você não tem, hoje você estaria em tal lugar e não estaria, onde está a arrecadação disso aí. Então, delinquentes
tem que entender o custo de tudo isso. Eles estarem enrabados na frente da tropa, cega, como atrás do último, que eu ainda esteja atrás, mas eu não tenho um pinto para enfiar no rabo deles. E não é só um pinto que precisa estar dentro do rabo deles, eles têm que estar aleijados, lembra que eles têm que estar agonizando e sobrevivendo para mostrar para o outro inocentezinho, porque eles não abrem mão de serem os piores prostitutos sem valor algum para câmbio de compra e venda. Eles andam desacatando a Santíssima Trindade. Eu encontrei um macaquinho, que eu vou retrucar isso daí, que ele passou muito dos limites, numa condição que não era. Então ele hoje é o meu inimigo número 1. E eu fiz de tudo para que não fosse. Eu me sensibilizei muito perante isso daí. Ele era só um lixo. Só um lixo. E ele, na cabeça dele, e de todos os árabes e de todos eles, ele é aplaudido, já deve estar se tornando um milionário. Já deve ter ganhado câmbio de viajar o mundo inteiro, arrumar os maiores haréns e as prostitutas. Olha, a única coisa que eu posso dar certeza, que bom. Estou sempre fazendo caridade, mas no céu você não entra. Na Santíssima Trindade você não entra. E eu já fechei todos os seus caminhos, pela sua própria culpa. Então, quer dizer, em que momento se torna incompatível? Aí eu teria que arrumar um homem, ou fingir arrumar um homem, que já não seria condição alguma. E ainda saber que ele tem que ter uma tropa inteira, que ele provavelmente teria que morrer primeiro. E se tivesse comigo, eu ter que morrer depois. Isso é muito grave interpretar a situação. Morreu em cima dele, morreu longe dele, ele não viu, não é um apóstolo, não é um transcendente, agora ele já está assim, assado. Como é que pode? Então tem condições tais que a gente, nem que momento a gente é eternamente passiva, de falsos monoteístas. Deus é um filho da puta, poligâmico, está precisando dos cus aos pedaços, né? Então ele está a favor do chamado, mandou a putinha virar mulinha de todos os viadinhos. Então eu quero entender se ele guardou minhas fotos, se ele bem recebeu, porque se eu mandei, e eu acho que ele entendeu o que eu estava escrevendo, afrontando, quem tinha que fazer esse afrontamento era o viado que estava conversando comigo, e de fato eu tenho que fazer esse afrontamento em nome de Deus, de descabimentos do monoteísmo, e impostar que eu estou acima de qualquer um deles, quer queira ou não. Então, eu tenho que levar um macaquinho para as regras dele, ou eles entenderem o que é ficar dentro dessas regras, adestrar as regras de cá e botar uma tropa em uma condição uniforme em todos eles, e nós vamos acertar isso independente de uniforme, independente de eu estar vivo ou morto. Mas eu penso que eu vou acertar em vida. Então, eu estou chamando, eu tenho uma ambição para que o meu nazismo, marianismo, messianismo, meu borinazi já está em voga. Ele não é só uma varinha para me inclinar e cantar uma musiquinha. Eu estou chamando multidões para clarividenciar gratuiticidades, independência, testemunho, valores morais e sustentáveis de fidedigna consubstanciação. Então não é um macaco que passou demais dos limites, que vai ficar de fora, e ele de fato tem que ser apresentado a mim mesmo. E que ele me usando para ganhar fama pelado, mostrar a potência do pau dele, ele exagerou demais, e se ele quer que eu faça fama, botar ele pelado, a gente vai ver o que ele gosta. A gente direciona todos os duráveis, todos os fetiches, chama todos os isolados que tem um fetiche, se agrada do pau dele, do cu dele, para ver até que ponto aquilo vira uma festa uniforme e sucinta. A gente bota 50 tons de apetrecho. Quem tem que falar aqui, viado, nessa brincadeira? Eu perdi minha mãe, eu fiz isso, aquilo. Você tá fodendo meus pretos, você tá fodendo meus ares, você tá não sei o que, eu vou comer o seu cu mesmo, que às vezes vai que é isso. Porque você, pra tá chegando aqui, você tem que ser melhor que eu. Se eu comer meu cu, ou dar o cu pra você, você tem pau pra comer. Você chegar nessa altura, você não tem pau pra comer. Alguém tem que te comer. E o que importa? Sendo que todo mundo só quer gozar junto. O que virou? Serem donos do meio de produção. Tadinho, todo mundo gozando junto, sempre goza de alguma maneira. Aí, né, não tem pecado, ou deixa o pecado continuar, e todo mundo é monoteísta, ou também etiqueta disso a politização, e fica por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo. Porque nós temos impasse, e não é só o Ocidente que vai pagar. E nem os viadinhos daqui que estão em pauta. Os viadões, inclusive vestidos, descabidamento de regras, destituindo com uma seriedade muito grande situações, porque eles são ladrões, eles são traficantes, eles são muleiros, eles são aliciadores, eles são pedófilos, eles são estupradores, eles são genocidas, e eles nem estão entre imperativos. Tadinho, pretinho da Áfricazinha, olha esse. Esse nem é do Irã,
Esse nem é da Arábia Saudita. Esse nem é da Al-Qaeda, coitadinho. Ah, que dó. Bonitinho, bonitinho. Hum, hum. Aí você vê. Nó, que delícia. Você vê. Cara, não me tratou mal. Não deu em cima de mim. A mãe dele, eles sendo educadíssimos. Enquanto uns ganham a liberdade que ele teve a coragem de fazer para me arrastar, fazendo ele ser história, já que ele quer ser, foi muito grave. Muito grave. Sabe? Ele já deveria ser decapitado, como castrado, estuprado, imediatamente. Mas como ele se acha muito macho, e utilizar um recurso que está lá quando o saudita fala em alguma apresentação, em algum vídeo documentário dele, ele utilizou o mesmo termo que ele usou: você não terá sucesso. Eu tenho tudo para fazer com que você nem saia de casa caso você não abra as pernas. Eu surgi de repente e descobri que você é uma escrava minha, que nós somos árabes, que destruímos os cristãos, que fizemos isso e aquilo e tal, tal, tal. E eu tentei de tudo para entender e a coisa não chegar onde chegou. A gente vai ter que acertar as contas. Então eu quero a minha tropa. Entender pessoas que estão aí chorando pelos filhos de bala perdida, miseráveis coitadinhos no Orientezinho. Alguém tem que sustentar eles. Partindo do pressuposto que eu encontre um, não tem que ser dois. Já vou agir por eliminação, até porque eu não sou otário. E tem determinadas coisas que não são fatores isolados e ele não é um fator isolado. Então eu vou contar essa história de novo. E a gente vai botar o viadinho da tropa, o primeiro viadinho da tropa, está identificado como Mohamed Badrani. Ah, ele tem 300 coisas sem o nome dele. É Bedrani, é Badran. Ele tem tantos amigos, ele tem tantas redezinhas no Brasil. Tem 300 meus Janaína Carvalho. Tadinho, ele tá completamente apaixonado. Que bonitinho, que eu acho que eu vou te engravidar. Agora o que eu vou fazer, você ficar uma hora, eu vou fazer você até mijar para as pernas abaixo, vou te estourar inteiro. Que bonitinho quando alguém chega a esse alucinógeno virtual. O que você fala de fé virtual, né? Então nós vamos fazer uns acessos, o cara enfiaram meu açaí no cu. Eu vou comer açaí também. Já paguei. Mas que delícia, cara. Hum, hum, hum. Só comem coisa de alta qualidade. Que pão é esse? Que queijo é esse? Que requeijão é esse? Ele adora comer. Tudo indica que é um filho maravilhoso, né? Você vê como que são as coisas, né? Então, o cabeça da tropa hoje, o tempo que ele usou pra me culpar no momentos descabidos de saber que um cara da academia estava me agredindo, ele printou. Ele teve conhecimento das minhas redes sociais, conhecimento de Instagram, ele usou tudo que você puder imaginar para me ferir. Ele perdeu tempo fazendo destempo para dizer que ele é um estuprador e aliciador, como pedófilo de alta grandeza. Não tem esse negócio. Já deve ter estourado o cu de bicho. Ai, tadinho, ele é tão conhecido na cidade. Olha a família, que bonitinho, filhinho, que bonitinho. Mas eu sou a linhagem sagrada e quem teve contato direto com ele fui eu. Ai, que bonitinho. E de repente ele tava louco, apaixonado, chorando. Que bonitinho. Aí eu também chorei naquele dia. Problema que a gente teve muito tempo. O negócio se tornou tão descabido, tão maquiavélico. Num momento que não podia mais ser, eu dei tantos depoimentos de fé. E quando eu estava falando de fé com uma seriedade absoluta, ele estava no meu canal. E ele estava teclando dentro do canal, fingindo que era bonzinho e me chamando de prostituta e vagabunda na zona de papo, falando que eu era a prostituta e a vagabunda dele, um caramba quatro. Olha, eu quero saber quantos familiares ele tem no mundo, ainda que preto e árabe é tudo igual, e eles têm um tal de... Além de repetir descabidamente o nome, tem infinitos com o nome dele, ou assim ele utilizou esse recurso lá no tal de Tunísia. Esse macaco, ele tem um problema muito grande e hoje a gente não vai... Eu faço trabalho e dinheiro para achar ele e adestrar ele e entender com quem é que ele mexeu. Porque isso é muito grave. E ele alarmou
muita gravidade dentro do meu país, no país dele. Então eu quero, entre ele, e quer passear na Arábia Saudita, devolver ele para os macacos de lá, avisar o que eu penso e os imperativos de árabes sauditas que estão alastrados entre estupradores, ladrões, ambiciosos e mercadores de prostitutas e viados que não cabem e não são convidados na Terra Santa. Eu quero devolver e mandar um recado, inclusive, para o Mohammed bin Salman, se ele tem ainda as minhas fotos, e dizer se os viados dele, se eu estou fechando a folha dos viados dele, mandando recado para as prostitutas dele, que eu não tenho problema em ficar pelado. Eu quero saber onde justifica o valor de vocês estarem perdidos, porque para mim nem pelados vocês prestam para terem alma, terem corpo, terem trindade, ficar andando igual um palhaço com as toalhas de mesa, com uma roda anal na cabeça, entendeu? Ainda que ele tenha bom senso, tadinho, diz que ele é muito legal, né? Fica fácil ser legal assim. Então eu tô mandando um dos recados, tá? Tem medo de morrer? Tenho não, querido. Tenho certeza que eu destruo todos vocês no beira do caminho.